Boa, valeu, Cá. Quem está aqui com a gente na bancada é a nossa colunista de todos os dias também, a Juliana Rosa. Ju, boa noite para você. Boa noite, Sheila, Fala, Megali. Boa noite para você, ouvinte. Olha, a gente estava agora há pouquinho conversando com o diretor de jornalismo da Band, o Fernando Mitre, e ele falava exatamente sobre projetos, propostas, que hoje, inclusive, nesse debate, os candidatos têm uma chance de elevar o nível da campanha até aqui, porque até aqui a campanha foi muito baixa no que diz respeito a quantidade de proposta, de projeto de país e tal. A discussão foi muito pobre nesse sentido até agora e hoje seria uma oportunidade para isso. No campo da economia, essa é a sua expectativa, Ju? Com certeza. A gente, no primeiro debate, eu me lembro que eu tive a honra de fazer a primeira pergunta e eu gostaria de repetir porque não responderam, né? Nenhum deles responderam, que era como é que você fecha a conta de um monte de promessa de manter o Auxílio Brasil de R$600 permanente, aumentar o salário de servidores públicos no ano que vem, de manter zerado o imposto sobre combustível. Então, só algumas questões que já foram ditas que vão ser implementadas, é preciso saber primeiro de onde sai o dinheiro, porque a lei de responsabilidade fiscal denomina que é preciso ter um dinheiro para bancar essas promessas. Então, vai ter aumento de imposto, vai cortar em alguma outra área. A gente sabe que tem um monte de subsídios, um monte de questões que subsidiam setores que não retornam para a sociedade. Ninguém toca, todo mundo fala coisas que parecem ótimas, mas ninguém sabe como é que fecha a conta, como é que paga, né? E aí muda assunto. Não, vamos ter responsabilidade fiscal. Tá bom, mas como? E ninguém explica, porque é fácil prometer, né? Eu posso prometer também aqui que eu vou dar um monte de coisa para vocês, né? De onde que eu vou arrumar dinheiro e depois não só como que você banca e como é que você respeita a regra dos gastos, né? Que é a regra fiscal que todo mundo fala do teto. E o professor Antônio Corrêa de Lacerda, que foi indicado pelo PT para participar, inclusive, de uma série de entrevistas que eu fiz no Band News TV, ele me fala que o teto de gasto, o que aconteceu foi um teto de investimento. Então caiu muito investimento público. Ele acha que isso acabou levando a economia mais para baixo. Ok, então como é que faz para poder manter o investimento público mais alto e com outra regra? Qual é a regra? Porque é importante que tenha regra, não necessariamente essa de hoje, que muita gente fala que tem problemas, precisa ser aprimorada e tal, mas a regra garante que o país tem uma responsabilidade em gastar o dinheiro público. Então isso é importante para trazer credibilidade para o país, para manter juros baixos, manter o dólar baixo. Então muita gente fala assim, mas por que esse exagero todo de preocupação com as contas? Porque as contas até melhoraram, mas é algo passageiro, porque a economia cresceu muito esse ano, o mundo vai entrar em recessão, as commodities bombaram, né? A tendência agora é ter uma queda, como a gente está acompanhando, de petróleo, de minérios de ferro, de alimentos. Então, vendem como se fosse tudo muito fácil. Se fosse fácil, alguém já teria feito. A gente quer saber como é que paga essa conta, porque parece tudo muito bonito. Agora, se for para aumentar mais imposto da população, por exemplo, que não aguenta mais, que já sofre um peso altíssimo de imposto, não dá. Tem um monte de privilégios. Eles falam que não tem dinheiro, mas mais que dobraram o fundo eleitoral esse ano no Congresso. Então a gente quer saber como é que fecha essa conta, não é um detalhe. Eles falam que vão mover mundos e fundos. A gente não sabe essa conta, então a gente está indo totalmente no escuro. É importante que eles deem alguma pista de onde vai sair esse dinheiro. Ju, a impressão que me deu no primeiro debate é que estava todo mundo ali tão pilhado que não importaria qual fosse a pergunta, o resultado seria aquele. Se você tivesse perguntado, candidato, que horas são? Aconteceria a mesma coisa. Então, verdade. E penduraram a resposta. Vamos esperar que ela venha hoje, até porque vou pedir uma resposta rápida, que a gente está atrasadíssimo. É normal que em campanhas políticas prometa-se aquilo que não se pode cumprir. É o ideal? Não é. Mas é assim que funciona. As pessoas prometem um elefante e entregam um rato. Mas nessa campanha não está se prometendo nada. Quer dizer, ou melhor, está se prometendo tudo e não se apresentando nenhuma maneira factual de colocar aquilo em prática. Está faltando algo concreto para mostrar ao eleitor. Quem sabe hoje?
Tomara, né? E outra coisa, eu tenho uma frase boa que o especialista em contas públicas fala, o Gil Castelo Branco, que eles estão tentando colocar um elefante dentro de uma gaiola. Ou a gaiola vai arrebentar, ou vão ter que trocar o tamanho do bicho, né? Porque não cabe, não fecha. Então vamos ver se a gente consegue realmente avançar, tem muita promessa. A gente tem um déficit educacional gigantesco, né? Eles têm que dizer onde é que eles vão gastar esse dinheiro. Tem um monte de criança que teve um atraso educacional grande, isso é produtividade, é crescimento para frente. Tem tanta coisa importante para falar. Não é possível que num debate tão grande hoje, só com os dois principais candidatos, eles não consigam dar uma resposta que interesse a população em termos de melhora econômica, né? Muito bem, Juliana Rosa, nossa colunista de todas as manhãs, amanhã estará com a gente ao vivo, a gente vai certamente poder falar um pouco mais sobre o debate de hoje. Ju, bom debate, uma boa noite para você, bom trabalho. Obrigada, 10 da noite vai ter canal livre, tudo quentinho também, vamos estar lá todo mundo junto para poder traduzir afinal o que foi dito ou não.